Olá, amigos da TV Placar, estamos chegando aqui depois de um resultado histórico conquistado pelo Corinthians contra o Fortaleza no Ceará. Deixe o seu like, hein? Corinthians 1-2-0 para o Fortaleza e um passo gigantesco dado pelo Timão para alcançar a semifinal da Copa Sul-Americana. Quem diria, hein? Antes do jogo, eu disse na rádio Band News FM, aqui na Placar, em outras tribunas, conversando, trocando ideias de futebol, com o Sormani, com o Neto, com o Flavinho, com o Facincani, com os meus amigos Maurício Ferreira, Marcelo Duó. A gente vai trocando, né, opiniões com esse povo todo que sabe tudo de futebol. Que o Corinthians conquistando um empate, ou até sendo derrotado por 1-0, ainda criaria uma possibilidade de reverter esse placar jogando em Itaquera na terça-feira. Isso eu falei antes do jogo. Agora vamos pegar só o recorte do jogo, tá? O que o Corinthians fez em Fortaleza, no estado do Ceará, nesta noite contra o Fortaleza do Vojvoda, foi um negócio incrível. Deu uma amassada no Fortaleza e 2-0 foi pouco. Como eu disse que o Botafogo venceu o Corinthians só por 2-1 e foi pouco, podia ter sido 3, 4, de repente até 5. Hoje, contra o Fortaleza, o Corinthians podia ter feito 4 também. Se o pé do Thales estivesse numa noite boa e se o Yuri também tivesse um pouco mais esperto, se bem que o Yuri, hoje eu não vou criticar o Yuri. Tá? Hoje eu não vou criticar o Yuri porque ele fez o segundo gol do Corinthians e ajudou o Corinthians a criar esse resultado de 2-0, abrir essa vantagem fabulosa, pensando no jogo da terça-feira, diante de 45 mil fiéis torcedores em Itaquera, para buscar essa classificação na semifinal da Copa Sul-Americana. Essa é a tendência, Bom, Fortaleza fez um jogo péssimo, há uma queda clara no futebol do Fortaleza, do Vojvoda, depois de ter vencido o Corinthians no Campeonato Brasileiro, jogando menos do que o Corinthians. Lembra aquele gol do Pikachu? Lembra, fiel torcida? Pois é, Fortaleza perdeu para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Internacional, né? Empatou com o Atlético Paranaense, só fez 4 pontos em 12 nos jogos do Campeonato Brasileiro. E nesta noite, jogando pela Copa Sul-Americana, sucumbiu. Fez uma partidinha pequenininha, realmente não sabemos o que está acontecendo com o time do Vojvoda. E o Corinthians se aproveitou dessa situação fazendo um bom jogo. Coronado arrebentou. Eu peço o Bidon no time, o Bidon foi muito bem. Hoje ele começou com Bidon e Rian. Jogaram muito bem esses dois moleques que estiveram na base do Corinthians, ao lado do Charles e do Coronado, e a dupla com Yuri e Thales. Se Yuri e Thales estivessem numa noite inspirada, repito, o Corinthians teria feito 3, 4, de repente até mais, na equipe do Fortaleza. O Corinthians se desenvolveu bem no início do jogo, o Fortaleza ficou à espreita, só esperando para dar o contragolpe, teve uns 3, 4 impedimentos, não conseguiu encaixar esse contragolpe, e essa molecada do meio-campo marcou muito, né? Evitou que o Pochettino desenvolvesse o jogo, o Lucas Sacha também, o Hércules até chapéu tomou do Rian. Então o Corinthians também fez muito bem essa leitura, né? De não deixar o Fortaleza jogar em casa e buscou ser mais ofensivo do que em outros jogos. É o que eu digo para vocês, esse sistema com 3 zagueiros, para mim não serve para nada. Com 3 zagueiros, isso significa, com um zagueiro a mais do que os 2 normais, você tira um jogador do meio-campo para criar e tira um jogador a mais no ataque para atacar. Hoje o Corinthians entrou só com 2 zagueiros. É verdade que o Félix e o Kaká às vezes fazem umas lambanças aí, não é? Se o Fortaleza também tivesse com o pé certo, poderia ter sido diferente o placar de hoje. De repente 2-1 ainda para o Corinthians, o Fortaleza teria feito um gol e tal, mas o Hugo sempre está lá para salvar. Então esse esquema com 4-3-3 é o que tem que nortear o trabalho do Ramon e do Emiliano a partir de agora, né? Já contra o Atlético Goianiense, pensar num jogo com Bidon, eu vou pensar com a cabeça dele, vai Bidon, Charles e Garro, ou de repente Bidon, ser mais arrojado, Coronado e Garro, e o ataque com Carrillo, Memphis Depay, aí pode escolher na esquerda Romero ou Thales, tá? E esquecer por enquanto o Raniel e o José Martínez. Desenvolver com a garotada, entendeu? Porque o que o Bidon jogou nessa noite, para mim foi incrível. Foi muito bom eu ter defendido o Bidon e o Bidon ter entregue o que ele entregou nessa noite. Porque às vezes a gente fala também, você está aí também do outro lado, pensa numa coisa e na hora acontece tudo errado. O Bidon jogou muita bola, está pedindo passagem. Está na hora de ser aproveitado.
né? Futebol é assim, tem que se aproveitar o bom momento do jogador. Isso serve para o Coronado. Por que não ser arrojado, o Ramon? Bidon, Garro, Coronado e os 3 da frente. É contra o Atlético Goianiense. Corinthians precisando de vitória. Com 45 mil pessoas gritando poropopó, poropopó. É um pouquinho de arrojo, não faz mal para ninguém. E na terça-feira mesclar o time para conquistar matematicamente essa vaga que está praticamente conquistada, né? Depois desse amasso que o Timão deu no Fortaleza, superando o bom time do Fortaleza de Vojvoda e colocando a mão na vaga na semifinal da Sul-Americana. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixem a opinião de vocês. Deixem a opinião de vocês, porque eu estou falando, não consigo interagir aqui, né, nesse momento falando com vocês, mas vocês podem escrever aí, tá? No nosso chat. Vocês acreditam que o Corinthians ganha a Sul-Americana? E com esse futebol que vai melhorar quando chegarem os reforços para serem usados de fato, principalmente o Memphis, né? Está se preparando para isso. Corinthians tem força para passar pelo Flamengo na Copa do Brasil? E no Campeonato Brasileiro, escapa ou não? Escrevam aí, deixem a opinião de vocês. Eu paro lá para ler, viu? Acho legal. Eu quero também saber a opinião de vocês. Eu sei que vocês querem saber a minha, mas eu quero saber de vocês também. Tchau, amigos da Placar. E tem Opinião Placar nessa quarta-feira, hein? Vamos falar de muitas coisas legais que estão rolando em Sul-Americana, Copa Libertadores da América e também no Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. Fiquem com a gente. Tchau.